Bom, já são 6h05, vamos começar. Olha, o Roger Beleza. Slozowski, ele é formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie Rio, pós-graduado em Direito Tributário pela FGV, mestrando em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, contabilista inscrito regularmente no Conselho. Ele é sócio do escritório Trou e Fraga Advogados. Ele é professor do curso de Jurisprudência Tributária, mantido pela ABDF, e coautor do livro Curso Avançado de Jurisprudência Tributária e Execução Fiscal. Ou seja, uma autoridade para falar sobre esse assunto, né, Roger? Quem vê até pensa, né? Obrigado aí pela oportunidade de estar expondo, que é um tema que eu gosto bastante de falar. Eu acho que além de ser importante do ponto de vista técnico, também é prático, né, para um mercado muito grande, né? Muita gente olha isso, só acha que isso é só para multimilionários e não é, né? Obviamente não é para, de repente, um microempresário e tal, mas um empresário de pequeno porte já é alguém que tem que se preocupar com isso, né? E como eu falei também, tem bastante aventureiros no mercado, tem muito preconceito ainda envolvendo a expressão blindagem patrimonial, o termo offshore, né? Apesar de ser um termo muito comum que a gente também vai tratar um pouquinho mais para frente, mas é muito mais muito mal visto por quem não conhece. Inclusive um amigo meu num grupo mandou lá assim, olha, quem quiser esconder dinheiro, eu recomendo lá a live. Aí passou lá no grupo brincando e tal. Então é bom a gente tratar do tema para tirar esses folclores. Bom, então eu fiz Certo. um roteirinho aqui de apresentação. E aí primeiro eu queria passar aqui como é que a gente vai... quais são os objetivos aqui desse nosso encontro. Então, o primeiro ponto é revisar os principais conceitos envolvidos na blindagem patrimonial, que é uma atividade multidisciplinar, seja de equipe ou seja de conhecimento, né? Você tem que ter conhecimento, vai ter uma parte tributária, vai ter uma parte societária, tem a parte civil, eventualmente trabalhista. Então é importante ou que a pessoa tenha esse conhecimento ou que ela tenha pessoas, esse seja um trabalho feito a várias mãos para cada um atuar na sua área. E evidentemente, quanto mais complexa for a estrutura de patrimônio envolvido, mais especializado em cada uma dessas áreas o profissional vai ter que ser. Então aqui a gente vai passar, fazer uma passando dos principais pontos envolvidos. Depois eu vou apresentar um caso, para que não fique tão teórico, né? Apresentar um caso que eu inventei, mas também peguei aqui de uma parte de um ex-cliente que eu tive, né, para mostrar os riscos envolvidos e as possíveis soluções para mitigar esses riscos. E depois conhecer os ônus, os bônus e principalmente as limitações da blindagem patrimonial. Vou falar isso até Certo. lá na conclusão, mas assim, de cara já quero deixar muito claro que o termo blindagem, né, pode dar uma impressão de que é algo absolutamente intangível e não é. A gente vai criando estruturas para defesa, né, para proteção desse patrimônio e com vistas a que nada chegue a ele, mas isso não é possível garantir, pelo menos do ponto de vista lícito, né? Tem vezes que tem pessoas que colocam laranjas, etc. e tal, aí é uma questão que já foge da licitude, né? Que é o que a gente vai trabalhar aqui. Então, assim, vamos começar aqui por uns conceitos, né? Para que quem é advogado pode até estranhar, porque são uns conceitos bem elementares, mas eu vejo cada vez mais que esses conceitos básicos, de tão naturais e tanto que a gente ouve, acaba não tendo uma ideia muito precisa dele. Quando a gente fala de blindagem, de proteção patrimonial, isso é extremamente importante.
Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a questão da personalidade jurídica, né? Que quando você estuda isso, acaba que você não tem uma definição do que é personalidade jurídica, né? Você acaba... Personalidade jurídica, pelo Código Civil, é a aptidão de contrair obrigações e ser titular de direitos. Então, não dá um conceito propriamente dito, né? Ele é uma decorrência de uma situação específica. E aí você pega assim, um condomínio, por exemplo, ele faz isso. Ele contrai obrigações, inclusive tributárias, ele é titular de direitos, né, tanto que ele cobra a cota condominial, mas ele não tem personalidade jurídica. Então é uma coisa que a própria legislação ela é um pouco falha nesse sentido. Mas, a grosso modo, nós temos basicamente as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, né? A pessoa física, facilmente perceptível, né, como ser humano, e as pessoas jurídicas são as empresas, associações, cooperativas, enfim, um conjunto de bens e pessoas destinado a alguma finalidade. Tá? Então esse é um ponto muito importante para fins de compreensão do que de fato é a proteção patrimonial. Em segundo lugar, o patrimônio, propriamente dito. Né? Se a gente olhar pelo olhar da contabilidade, ele vai dizer que patrimônio são bens, direitos e obrigações. Para o direito, bens e direitos, ele é o que compõe, de fato, o patrimônio, as obrigações não integram o patrimônio, e, a rigor, um direito não deixa de ser um bem. Se olhar o artigo 83 do Código Civil, ele deixa bem claro, né, que as ações de cunho patrimonial elas são consideradas bens móveis para fins jurídicos. E aí a gente chega na questão da responsabilidade patrimonial, né? Então aqui a gente está cada vez mais se aproximando do núcleo do nosso tema. Responsabilidade patrimonial, né, fazendo aqui um breve histórico, dos direitos e obrigações, quando era em Roma, você ainda tinha, né, a questão da submissão pessoal, né, para o cumprimento das obrigações. Então, se alguém não pagasse, o credor poderia matar ou escravizar, né, o devedor. Obviamente, com a evolução da civilização, isso foi substituído pela responsabilidade patrimonial, ou seja, o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas, né? No Brasil, a gente só tem uma exceção, que é o devedor de alimentos, né, de pensão alimentícia, que pode ser preso, né, caso não pague. É a única exceção que a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro. E aí, eu falei de pessoas físicas e jurídicas. Quando a gente fala de pessoa física, essa responsabilidade patrimonial ela é ilimitada, né? Você tem o artigo 789 do Código de Processo Civil, diz que a pessoa responde pelas obrigações com todos os seus bens. Certo? Então, todos os bens podem responder pelas obrigações, sejam contratuais, extracontratuais, né, decorrentes de ato ilícito, inclusive de prática de crime. Enquanto você vai na pessoa jurídica, ela é ilimitada quanto ao patrimônio da pessoa jurídica, né, que tem uma personalidade jurídica diferente dos seus sócios, e limitada em relação aos sócios, né? Muito embora nós tenhamos, né, sociedades que sejam de responsabilidade ilimitada, nos 17 anos que eu atuo no direito, eu nunca me deparei com uma sociedade de responsabilidade ilimitada, a não ser, né, os escritórios de advocacia, né, que necessariamente eles têm essa responsabilidade ilimitada, alcançando... O que isso significa? Que se a sociedade de advogados não tiver patrimônio para responder pelos seus débitos, os sócios respondem com patrimônio pessoal. Mas essa não é a regra, né? Principalmente a gente falando de empresário, a regra é justamente que seja limitado ao capital que foi empregado, que foi disponibilizado pelo empresário como um veículo ali, como uma espécie de investimento, né? Como um tipo de investimento. Então
E esse é uma função primordial da sociedade, né? E aí, comumente conhecida como empresa. Eu quero só, por um rigor terminológico, né, que a empresa é a atividade exercida pela sociedade. Mas, enfim, para fins de referência, a gente pode falar empresa que chega à mesma ideia. Quando a gente fala de empresas menores, né, acaba que isso não é enxergado como um investimento. Normalmente a pessoa tem uma empresa, ali aquilo é o trabalho dela, ela trabalha na empresa. Mas de qualquer forma, qualquer empresa, seja ela uma pequena que trabalhe, ela é um tipo de investimento. Então a pessoa emprega ali um determinado capital esperando um retorno. E aí a gente diferencia o que é o prolabore, né, do que é o trabalho que aquela pessoa exerce, que poderia em tese ser exercido por qualquer outra pessoa, dos lucros, que é o retorno pelo capital que ela empregou ali. E esse é um ponto muito fundamental para a gente compreender o porquê que é lícito e porque muitas vezes as pessoas veem como uma atitude ilegal ou desonesta tentar, né, você trabalhar uma estrutura que proteja o seu patrimônio, né? E isso é extremamente importante porque, pensa, quando você tem uma limitação de riscos, né, você vai entrar numa determinada empresa, eu vou separar aqui um determinado valor, que se eu perder, ok. Se eu tenho o risco de perder todo o meu patrimônio, eu vou ser muito mais conservador no meu investimento. E isso, a limitação de responsabilidade, ela foi criada justamente para poder estimular a atividade econômica. Vamos lembrar, todo mundo pensa, a atividade econômica está ajudando o empresário, etc. Mas a atividade econômica é o que gera emprego, é o que gera tributos. Então, inclusive, ele faz parte, né, de um dos princípios da atividade econômica no Brasil, né, previsto lá no artigo 170 da Constituição Federal. E offshore, e aí vamos chegar aqui na definição do que é offshore. Offshore nada mais é do que uma sociedade, né, do que uma empresa situada em outra jurisdição, ou seja, em outro país. Então, é a única diferença de uma empresa aqui no Brasil para fora é o fato dela estar fora, né, do país de origem. E ela por que tem esse preconceito em volta? Porque acaba que existem países conhecidos como paraísos fiscais, onde se facilita muito, muito menos controlado, né, quem são os proprietários, os lucros, a própria tributação. E isso acaba sendo utilizado por organizações criminosas para viabilizar o fluxo financeiro da atividade ilícita. Então é por isso que muitas vezes, né, se confunde offshore como com algo que é ilícito, né? A gente teve aí um caso recente, né, do Panama Papers, que foram divulgadas diversas offshores, inclusive do Paulo Guedes, né, o ministro da Economia, como se fosse um crime você ter empresas em outra jurisdição, né? O que obviamente é facilitado, mas você também pode ter lavagem de dinheiro, pode ter outras coisas, uma empresa dentro do Brasil. Então não é uma característica específica da offshore. E a importância que eu vejo maior nesse tema envolvendo a blindagem, a proteção patrimonial, é quando ocorre a desconsideração da personalidade jurídica, né? Ou seja, que por determinada dívida dentro de um processo judicial, o juiz pode adentrar o patrimônio dos sócios, né, por dívidas da sociedade. Como lá atrás a gente falou, elas têm personalidades distintas, patrimônios distintos, por mais que seja a pessoa física que assina, né, porque uma empresa não tem como assinar, mas aquela pessoa assina como representante da empresa, né? E não há nenhum problema na desconsideração da personalidade jurídica, porque ela foi criada justamente pelo lado oposto, para coibir abusos, né? Então,
a pessoa, através de uma empresa, acumula um patrimônio na pessoa física, lesando outras pessoas, o que também vai de encontro à destinação, à função da sociedade em termos de atividade econômica, de progresso social. Só que no Brasil a gente tem um grande problema em relação à desconsideração da personalidade jurídica. Existe uma coisa que, até onde eu já estudei, eu ainda não encontrei par em outra legislação de outro país, que é o que é chamada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. A teoria maior seria a teoria tradicional. Você tem abuso de direito para praticar fraude, quando você tem confusão patrimonial, enfim, está basicamente previsto no artigo 50 do Código Civil. E a teoria menor, ela é muito mais simplificada, ela é muito utilizada no direito do consumidor, então nas ações de consumo e nas relações trabalhistas. Ou seja, tudo que o empresário está exposto. E essa teoria menor, ela diz o seguinte, que se a empresa for insolvente, os sócios respondem com patrimônio pessoal pela dívida da empresa. E isso ofende de maneira frontal a própria concepção da sociedade. Sociedade prevista, né, não só para a organização dos meios de produção, mas também como uma forma de limitação dos riscos que incentiva a atividade econômica. Então, quando hoje a maioria das relações que envolvem empresa ou são de consumo ou são trabalhistas, você coloca o empresário numa situação muito delicada de ele correr o risco de comprometer o patrimônio dele como um todo. Então, das duas, uma, ou ele não investe, e aí a gente tem um problema social, desemprego, menos tributação, etc. Ou ele investe e corre o risco de responder com todo o seu patrimônio caso a empresa não funcione, não dê certo, venha falência e sem maiores discussões técnicas que até aqui para o escopo do nosso encontro eu não vou adentrar, mas só para ter uma contextualização. Então é nesse ponto que surge a ideia, né, de blindagem ou proteção patrimonial, até que é uma expressão que eu acho mais adequada de utilizar, porque blindagem ficou um pouco banalizado, se você procurar na internet, etc. Tem muita gente que anuncia isso e de uma maneira não tão interessante, vamos dizer assim. E basicamente, assim, no que consiste a proteção patrimonial? É na estruturação da titularidade dos bens, né? Então, eu posso ter uma casa, eu posso ter um carro, eu posso ter investimentos, então eu como pessoa física, ou eu posso constituir uma determinada empresa para que ela seja a titular desses bens e eu seja titular da empresa, né? Então, e aí aqui o nosso tema é fazer a blindagem, a proteção patrimonial através de empresas offshore, ou seja, empresas situadas fora do Brasil. E aí eu, dentro aqui do case que eu quero trazer para tentar tornar esses conceitos mais tangíveis, o porquê, quais são as principais vantagens de você fazer isso através de uma offshore. Bom, então o caso é o seguinte, eu tive um cliente que era uma cooperativa habitacional, que ela funcionava basicamente como um consórcio específico para imóveis. Então as pessoas aderiam a essa cooperativa, iam fazendo contribuições mensais, havia um sorteio. Então, as pessoas contempladas a partir de um número X de contribuições tinham uma carta de crédito, adquiriam o imóvel que eles pretendiam, continuavam pagando, esse imóvel ficava como propriedade da cooperativa até terminar. E a hora que a pessoa terminava de pagar lá o seu plano, ela tinha a propriedade plena do imóvel.
Só que o que começou a acontecer? Pessoas que, e principalmente dois advogados especificamente, começaram a fomentar dizendo, não, isso aqui é uma fraude, as pessoas vêm aqui e dizem que você vai dar uma entrada de 10 mil e dali a 2 meses você vai ter o seu imóvel, o que obviamente não faz sentido. Fato é que isso estimulou uma série de ações judiciais contra a cooperativa, fazendo com que ela devolvesse os valores da contribuição, além do pagamento de danos morais e custas e honorários. E como isso foi se avolumando, inclusive com reportagens que retratavam isso como um golpe, as pessoas começaram a ficar com medo, mais e mais pessoas foram fazendo isso, e o negócio funcionava justamente com a contribuição de uma grande massa. Quando isso começou a sair mais dinheiro do que entrava, porque não só as contribuições eram devolvidas, às vezes até em dobro, mais um dano moral, a cooperativa ela quebrou. E as pessoas que entraram por último, o que começou a acontecer? Através dessa teoria menor, dizendo que era uma relação de consumo, pediam a desconsideração em desfavor dos diretores da cooperativa. Como se, inclusive, fosse uma empresa, né? Que não era o caso. Porque a própria cooperativa ela já não tinha patrimônio, já que ela fazia a gestão desse fundo. Então, você imagina, os diretores, olha o risco pessoal, patrimônio pessoal que eles estavam expostos. Ele começou a ter desconsideração para o patrimônio pessoal deles e ainda desconsideração inversa junto, que era invadir o patrimônio de empresas das quais eles eram sócios, com outras pessoas, um terceiro. Sem qualquer comprovação de ilícito, inclusive teve uma investigação do Ministério Público do Defesa do Consumidor, que foi arquivado, porque não se viu nenhum tipo de prática ilegal, mas isso acabou acontecendo pela enxurrada de ações. Então, você imagina, olha o risco a que estavam expostos essas pessoas, né? Que, na época, eu inclusive sugeri que fizesse um planejamento patrimonial de blindagem, eles acabaram não querendo seguir com isso e sofreram drásticas consequências. Bom, e aí, o que é essa parte que eu, vamos assim, trouxe aqui do ponto de vista fictício? O que eles poderiam ter feito através de offshore que protegeria esse patrimônio? Então, eu ia sugerir, no caso deles especificamente, eu ia sugerir que eles constituíssem duas offshores. Tá? Existe um tipo de sociedade específica nos Estados Unidos que ela é uma sociedade oculta, ou seja, os atos constitutivos não ficam registrados num órgão público similar à nossa junta comercial e não precisa fazer contabilidade e eles pagam um imposto único e anual que independe da tramitação. Então eu constituiria uma offshore como uma holding, ou seja, para ela ser titular de bens e direitos, da qual esses diretores seriam sócios. Essa primeira offshore abriria uma outra offshore, e essa offshore é que ficaria como titular dos bens. E aí eu estou falando de imóveis, de veículos, de participações societárias e outras empresas, que seriam um deles. Ou seja, a gente colocaria o que a gente chama de duas camadas de proteção. E aí, e detalhe, esses bens todos no Brasil, tá? Esses bens é simplesmente uma mudança registral. Essa empresa é basicamente uma pasta de documentos. Ela não precisa ter sede, você contrata lá um endereço no escritório virtual, que já está incluído no serviço da empresa de despachante que faz o trabalho. E se eles tivessem feito isso, o que ia acontecer? A hora que tivesse a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor deles, eles não iam ter patrimônio.
Eles não iam ser titular desse patrimônio. Por quê? Porque esse patrimônio estaria na titularidade de uma empresa sediada nos Estados Unidos, que é de propriedade de uma outra empresa, da qual eles são sócios, mas isso sequer, isso teria uma certa dificuldade até de descobrir pelo fato dela não ter registro na junta comercial. Você simplesmente leva os atos constitutivos, faz uma espécie de protocolo, né, tem um carimbo, gera um número similar ao CNPJ, mas, ou seja, a justiça teria muita dificuldade de encontrar, saber que existia essa estrutura. E se soubesse, necessariamente essas empresas teriam que ser citadas nos Estados Unidos. Ou seja, a pessoa, a parte autora aqui, precisaria contratar um advogado nos Estados Unidos para promover lá uma carta rogatória, enfim. Seria uma coisa praticamente impossível, principalmente porque os valores envolvidos não eram muito expressivos. Né? O que quebrou é porque acabou sendo um número muito grande de ações, cerca de 3.000 ações. Então, essa seria a vantagem de você trabalhar com offshore. Por quê? Primeiro, ia ser difícil descobrir. E se descobrissem, se chegassem a essa estrutura, dificilmente conseguiriam citar e acessar essas empresas numa jurisdição fora, até porque isso custa muito dinheiro. Nos Estados Unidos, a justiça é muito cara, né? Apesar deles terem uma cultura litigante, mas não é para qualquer um, né, que eles têm. E aí, quais seriam as desvantagens? Primeiro, que teria que ter um controle operacional muito maior, né? Obrigações fiscais e contábeis, principalmente, que numa empresa de menor porte isso é um pouco menos rígido. As empresas não poderiam ficar no Simples Nacional, porque teria sócio de empresa e sediado no exterior. E a própria movimentação, né, na hora da pessoa, por exemplo, comprar um carro, trocar um carro, ela ia ter um procedimento mais burocrático. Quem ia ter que fazer isso seria a própria holding, né, constituída fora do Brasil, para poder fazer essas trocas. Então, tornaria o processo um pouco mais burocrático. E aí é evidente que é importante olhar as vantagens e desvantagens numa situação como essa para poder passar, e aí o advogado tem que conhecer isso, para poder ajudar o cliente a avaliar se assim, qual risco ele está exposto. E aí risco a gente avalia sob duas perspectivas, né, que é a probabilidade de acontecer e a intensidade se vier a acontecer, né? Isso é uma coisa extremamente importante. Olhando, falando assim, não, eu tenho uma empresa que eu estou vendo aqui que eu tenho 300 funcionários, estou vendo que ela não está indo muito bem, daqui a pouco eu vou falir, o meu patrimônio vai acabar respondendo por isso, né? Por exemplo. Então, é uma pessoa que é a forte candidata para fazer uma estrutura dessa. Não, eu não tenho assim, eu sou um prestador de serviços, meus serviços são caros e eu não tenho relações de consumo, eu presto serviços para empresas, terceirização, etc. Talvez seja um risco menor que não compense fazer essa estrutura. Então é extremamente importante esse ponto. O planejamento, ele não tem um modelo, né? Eu trouxe aqui, resumidamente, um exemplo, só para tentar tangibilizar, né, os conceitos que eu passei antes, mas ele tem que ser feito um estudo caso a caso, porque uma solução pode ser ótima para uma pessoa, pode ser péssima para outra, né? E aí não tem a ver com blindagem, tem a ver mais com planejamento tributário, também está muito na moda, a constituição de holding. Não, você constitui uma holding, coloca os seus imóveis lá e vai dar tudo certo. Não é assim. Tem uma série de questões. São imóveis residenciais ou são imóveis comerciais? São imóveis que você pretende vender ou que você só vai alugar? Qual a diferença de valores entre o aluguel e o condomínio? Assim, só que alguns pontos que assim, podem tornar o melhor negócio do mundo e o pior negócio do mundo, né? Um imóvel que seja residencial, a pessoa física ela tem uma
uma isenção do ganho de capital, que a alíquota básica é de 15%, a determinados valores de imóveis, ou se for um imóvel que ele venda e compre outro residencial a cada 5 anos. Então isso faz uma diferença enorme, e 15%. Dependendo do regime tributário que for colocado na holding, essa tributação pode chegar a 35%. Então é péssimo, né, péssimo negócio essa pessoa ter feito. Só que na internet, assim, tem uma cliente que outro dia me perguntou, falou assim, não, eu quero constituir uma holding, etc. Eu falei, mas por quê? Ah, não, porque eu vou pagar menos imposto. Eu falei, não, fiz a conta e mostrei, não é isso, né? Então isso é extremamente importante. E aí vamos lá. Um ponto que é extremamente relevante, tá, é a gente saber o limite entre a licitude e a fraude. Né? Porque pode parecer assim, então você está colocando o teu patrimônio lá fora para deixar os empregados sem o seu dinheiro. Né? E aí por isso que a gente veio tratando nessa sequência dos conceitos. Primeiro, o funcionário não é da pessoa física, é da pessoa jurídica. Você escolheu um modelo societário que tem a limitação de risco. Então, você quando você optou por realizar aquela atividade econômica, você não quis comprometer o seu patrimônio. Você pegou um determinado valor, que é o capital social, e empregou. Então, aquilo ali é o teu risco. Qual que é o risco do empregado? Da empresa quebrar e não ter dinheiro para pagar ele. Então, cada um está com o seu risco. Não existe falta de risco. Aí você vê, por exemplo, os argumentos da Justiça do Trabalho, no sentido de dizendo que assim, o empresário não pode transferir o risco da sua atividade para o empregado. Ele não transfere o risco para o empregado. O risco dele foi o capital empregado. Isso é o que diz a lei. Isso foi criado, a sociedade de responsabilidade limitada. Então, para que o empregado deixe de receber, ele já assumiu o risco dele, que foi o quê? Perder o capital que ele empregou naquela atividade econômica. Né? Então, esse é um ponto que muitas vezes é tido como uma manobra, né, ilícita, quando não é. Só que tem o que eu gosto de chamar de a regra de ouro da blindagem patrimonial, que é o conceito de prevenção versus correção. Prevenção, e aí é zero ilicitude, é quando você faz esse planejamento antes que a dívida exista. Então você, advogado, orientou o teu cliente, mostrou os possíveis riscos, avaliou e entregou para ele uma solução que, se vier a acontecer o problema, você mostrou para ele como é que poderia se salvaguardar desse desrespeito à limitação de responsabilidade. E esse é um ponto que poucas pessoas abordam. Isso só tem sentido porque a justiça desrespeita a limitação de responsabilidade das empresas. Né? E aí, basicamente, as relações de consumo e as relações trabalhistas, que são as mais numerosas. Né? Porque toda empresa vende produto e tem empregado, não tem jeito. Então, acaba que o próprio sistema te impõe a isso, para você também não deixar, falar assim, olha, já que eu tenho o risco de perder tudo, eu prefiro ficar investindo no mercado financeiro, que não gera emprego nenhum, que gera bem menos tributação, eu fico com o meu patrimônio tranquilo. Enquanto isso, a pessoa que é pretensamente defendida, né, por essa postura do judiciário, principalmente na área trabalhista, ela fica sem emprego. Porque se a pessoa ficar com medo de comprometer o patrimônio e não abre empresa, não tem emprego. Né? Então, enfim, acaba matando a galinha dos ovos de ouro. É totalmente diferente quando você chega, a dívida já existe, né? Ou seja, o teu patrimônio já está ali relacionado com aquilo ali e você busca se desfazer do patrimônio. Então, não é que em toda situação isso seja considerado fraude, mas é muito provável.
né? Então tem que se tomar muito cuidado. O cara já está devendo, já sabe que a execução está sendo direcionada para ele, ele vai lá, monta essa estrutura e some com todo o patrimônio dele, já fugindo de uma responsabilidade que está ali prevista. Porque muitas vezes isso pode ser levado em consideração para fins, inclusive, de contratação. Não, aquela pessoa tem patrimônio para responder, etc. e tal. E aí você frustra. Então, eu sempre digo que a gente tem que atuar na prevenção, né? Antecipado, mostrar para o cliente que ele vai fazer um investimento para criar essa estrutura, principalmente de honorários, diga-se de passagem, né? Mas que ele vai ficar tranquilo com relação a um possível risco de ter esse redirecionamento. E aí, assim, para finalizar, por isso que eu disse que eu não gostava muito da questão de blindagem, porque dá uma ideia que é intangível. E não é intangível, principalmente com os meios de comunicação, né, com a internet, etc. Isso cada vez mais está aumentando, né, essa troca de informações, inclusive entre jurisdições. Nada impede de que um advogado muito bem preparado, e dependendo do valor que esteja envolvido, consiga descobrir, né, fazer o caminho dessa estrutura societária de offshore e buscar ir lá para os Estados Unidos, no exemplo que eu dei, para buscar a responsabilidade em cima daquele patrimônio. Então também é deixar isso muito claro para o cliente que, de fato, é muito mais difícil, é muito mais raro. A gente não pode dizer o seguinte: não, se eu fizer esse projeto de blindagem patrimonial, sem a menor dúvida, o teu patrimônio tá salvaguardado. Isso até pode acontecer, como eu falei, coloca em laranja, você não vai nem saber que a pessoa é dona da empresa, que é dona da outra, enfim. Mas aí a gente já entra para uma seara criminal, né, que eu não recomendo ninguém a dar esse tipo de solução, porque um advogado que faz isso, ele é partícipe do crime, e pode ter uma série de crimes envolvendo isso, e também nada impede que seja descoberto, porque se desbordar para a área criminal, o Ministério Público pode fazer investigações e cooperações internacionais, etc., e acabar chegando, né, essa titularidade. Então, nem o fato de colocar um laranja, por exemplo, é uma garantia plena de que não vai atender. Então, basicamente, assim, é um tema bastante profundo, como eu falei, é só para realmente dar uma ideia, mostrar que é um mercado bastante promissor para os advogados e defender a licitude, né? Que existe a maneira ilícita de fazer isso e existe a maneira lícita. Então, ninguém é obrigado a expor, né, o seu patrimônio na íntegra para poder exercer uma atividade econômica. E o advogado é que tem que orientar o cliente sobre isso. Isso mesmo, Roger. Muito obrigada aí pelas suas explicações maravilhosas. Assim, eu era praticamente leiga nesse assunto, me esclareceu muitas dúvidas mesmo, muitas questões, inclusive de perguntas aqui que surgiram, que eu abri a caixinha de perguntas e você pontuou as que surgiram, foi ótimo. E corroborando a importância da conectividade entre os advogados, do network, entre os advogados pelo mundo, né? No caso, você citou de ter que abrir uma empresa nos Estados Unidos, você, logicamente, não vai conhecer a legislação de como que abre uma empresa por lá, então você teria que ter algum advogado de confiança. Por isso a importância de estar presente no Find Out Lawyers. O Roger já é um advogado afiliado da gente. E eu gostaria muito de convidar todos que estejam, os advogados aqui presentes, para se filiar ao nosso portal. Ele é gratuito, gente. É muito importante a gente ter essa troca de conhecimentos. Enfim, essa rede de contatos ela é fundamental para o sucesso do nosso trabalho, né, Roger? Não, sem dúvida. Eu acho a iniciativa louvável,
e você, né, que já trabalhou em grandes escritórios, é muito comum que os grandes escritórios criem com outros grandes escritórios, né, essas relações, né, e às vezes até nomeiam, né, com alguns tipos de rede, etc., mas que acaba ficando restrito entre grupos de grandes escritórios. Então, assim, acho que o projeto aqui, ele dá acesso ao advogado que trabalha no escritório menor, ou que é autônomo, porque, assim, a gente não consegue mais hoje trabalhar com generalista. A gente está falando aqui de uma questão, uma conexão internacional, mas, assim, de repente você tem um cliente na área civil e que tem um problema trabalhista, é importante que você tenha alguém para consultar, e às vezes o advogado que está ali sozinho não tem, né? Então, Exatamente. com essa conexão ele pode ter, e aí vai gerando cada vez mais fidelização, né, do cliente, já que ele indica um profissional É isso. qualificado, que ele não faz, né? Se ele tentar fazer, ele provavelmente corre um grande risco de trabalhar mal e ainda perder o cliente. Né? E é a mesma coisa, é a troca, né? Porque de repente o trabalhista vai surgir uma questão civil e aí a recíproca tem que ser verdadeira. Então, assim, acho que esse projeto já nasceu sendo um grande sucesso. Eu queria te parabenizar pela iniciativa. E eu gostaria muito de te agradecer pela sua disponibilidade, por você estar aqui trocando com a gente. E quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode entrar diretamente em contato com o Roger, né, Roger? A gente, Sim, sem dúvida. a gente disponibiliza aqui os contatos dele. Quem quiser pode entrar no perfil dele lá no Find Out, que vai encontrar com o telefone dele, o e-mail, o site. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo, obrigada pela participação. A gente teve aqui uma audiência até considerável. Fiquei surpresa para ser a nossa primeira live, assim. Gostaria de agradecer a Que todo mundo que bom. esteve aqui presente também. Espero que todo mundo tenha gostado e me coloco à disposição para voltar em outros temas aí, que isso é sempre muito bom. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.